Olá, tudo bem? Estamos falando de literatura, né? Vamos para mais uma nossa aula, nosso encontro. Viemos trabalhando com a segunda geração do modernismo, né? A geração de 1930, né? E aproveitamos o ensejo para também trabalharmos um poema, né, muito característico aí dessa geração, né, engajado, né, um poema preocupado com as questões sociais, né, tanto do Brasil quanto do mundo, né, e ainda deixar claro através da sua lírica, né, também uma questão psicológica, né, de medo, temor diante da situação implantada pelo próprio homem. Né? Estamos falando do poema Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, né? Um poema que vai tratar das questões relacionadas, né, ao lançamento da bomba de Hiroshima, sobre a bomba atômica sobre Hiroshima, né, e logo depois sobre a Nagasaki, que vem a dar cabo, né, da Segunda Guerra Mundial, mas também estendendo, né, esse medo da relação, né, nuclear para toda a humanidade, né? Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, né, o globo praticamente foi polarizado, né, entre dois grandes lados, né, um lado socialista, outro lado capitalista, né, e sempre premente ali uma relação de ansiedade, né, de tensão entre esses dois polos, né, e ambos munidos, né, dessa arma de destruição em massa, de destruição letal. Então, isso ficou representado ali, né, na música dos Secos e Molhados, né, que partiu do poema, né, do Vinícius de Moraes. Então, como esse poema ele é muito característico dessa segunda geração, né, expressivo nesse aspecto, a gente fez algumas questões a respeito deles e a gente vai comentá-las hoje aqui com vocês. Tá? E para vocês poderem acompanhar comigo aqui, acompanhe, portanto, no slide. Né? Então, a primeira questão é a questão retirada da FUVEST, né, que traz o texto na íntegra, né? A Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas, ó, não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Nós já fizemos uma análise desse poema, vamos agora, portanto, para as questões. Então, Vinícius de Moraes, esse poema ele foi publicado pela primeira vez, numa antologia poética do Vinícius, lembrando disso aí para vocês, em 1946. Neste poema, então a gente pode perceber que já vamos direto para a questão, para a resposta, para a alternativa correta, depois a gente discute os demais. Então, nesse poema, parte da força poética do texto provém da associação da imagem tradicionalmente positiva da rosa e atributos negativos ligados à ideia de destruição. É um poema praticamente todo antagônico, nesse aspecto, uma vez que a questão da rosa, simbolicamente, ela apresenta a beleza, a virtude, aquilo que é positivo, que é bom, e o Vinícius de Moraes faz uma associação ali com a questão da destruição, imposta pela bomba atômica, lembrando a imagem, da explosão da bomba que circulou, depois do globo todo aí, e as pessoas viram, então como sobe, aquele, hoje eles chamam de cogumelo, aquela fumaça ali. Então, o Vinícius estabelece uma relação, entre a rosa, por sua beleza, sua leveza, com a questão da bomba, portanto, de uma arma de destruição aí que matou milhares de pessoas
nas duas grandes cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a questão 2 também é retirada da FUVEST, né? E diz assim, dentre os recursos expressivos, né, presentes no poema, pode-se apontar a sinestesia e a literação, respectivamente, nos versos. Olha só, o que vem a ser a sinestesia? A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste na associação, né, dentro do verbo, de palavras que compõem aspectos sensoriais, né? Quando há uma mistura desses dois elementos sensoriais, nós temos, portanto, uma sinestesia, né? Por exemplo, né, dizer essa brisa é suave, né? Ou essa brisa é doce, melhor assim, essa brisa é doce, né? Brisa é um vento, o vento nós sentimos através do tato, né? Doce é algo inerente ao paladar. Então, quando a gente mistura esses dois elementos, né, o tátil e o palativo, né, a gente tem, portanto, uma sinestesia, né? Esse é um recurso utilizado aí pela poesia, sobretudo pela poesia simbolista do final do século XIX, né, que vai influenciar a sonoridade, né, e esse aspecto alegórico dentro da poesia do próprio Vinícius de Moraes. E a literação. A literação é também um recurso, né, expressivo, como disse mesmo aqui, que vai consistir na repetição da mesma consoante ao longo do verso, né? O exemplo clássico, né, do simbolista Cruz e Souza também, né? Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs vulcanizadas, né? Então, nós temos aí todas as palavras começando com V. Então, isso é uma literação. Mas não necessariamente precisa acontecer a literação na consoante inicial das palavras, né? Ela pode se repetir também ao longo dessas palavras. Então, dentro desses recursos expressivos presentes aí no texto, né, a sinestesia e a literação, estão presentes, respectivamente, em quais versos, né? Então, nos versos 8 e no verso 15, né? A gente pode verificar isso lá, então. Né? Vamos ali no verso 8. Né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, rosas cálidas, né? No sentido assim de rosa, né? Algo aquilo que você percebe através do olhar, né? Então você tem os olhos aí, e cálida, quente, né? Então você tem visão e tátil misturado. Portanto, você tem ali uma sinestesia, né? Então percebam aqui. Aí depois 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? Olha o exemplo aqui de aliteração, né? Olha o R aqui, ó. R, R, novamente, né? Rosa com cirrose. E percebe que a própria palavra rosa, né, está presente aqui, né? Em rose, né, que é do inglês, né? Então é como se a rosa estivesse contida dentro da palavra cirrose, né? E ali você tem uma outra figura de linguagem também chamada paronomásia, né? Quando você tem uma palavra inserida dentro da outra. Então a resposta certa é a letra C, nos versos 8 e no verso 15, né? Então a questão 3, para que o verso que melhor exemplifica, né, os efeitos nocivos da rosa de Hiroshima está presente vamos aqui, né, na letra E. Né? Por quê? Porque aqui está falando sobre a questão da radioatividade, né? É uma coisa mais perniciosa, portanto, que essa rosa podia trazer ali para aquela população, né? E aí que também a gente tem um exemplo de sinestesia, né? Rosa, rádio, ativa, né? Então, é esse verso que fica claro mais os efeitos nocivos, né, da bomba atômica.
O 4 diz, o poema mostra uma importante vertente da literatura, sendo ela, que tipo de literatura é essa, portanto? Né? Que vai falar sobre a bomba atômica, sobre os efeitos disso na população, né? Então, é uma literatura que traz em si um engajamento social, uma preocupação, né, com as questões que afligem, né, que atormentam, né, que trazem dor para as pessoas componentes da sociedade. Né? Então, na questão 5, predominam no texto aspectos do gênero. Gente, é claro que é do gênero lírico, né? É um poema, né? Um poema que traz uma expressão do eu lírico, né? Um ponto de vista particular do eu lírico, né? Então, esse lirismo, né? É o que diz respeito, portanto, a esse poema. O que é o épico? O épico também é um poema, mas é um poema extenso, né, que vai contar sobre uma narrativa, né, com feitos de grandes heróis. Né? Então, o gênero narrativo é contar uma história. Né? Ali, por mais imagens que ele traga, não é necessariamente uma narrativa, com os elementos da narrativa, espaço, tempo, personagem, foco narrativo, etc. Né? Gênero dramático. O gênero dramático é o teatro. Né? Não é o caso ali, né? Os recursos do dramático, né, têm, portanto, o uso do travessão, da rubrica, né? E isso não está presente no texto ali. E teatral é a mesma coisa, tá? Então, portanto, o que vai predominar aí, né, dentro desse gênero é, portanto, o gênero lírico, tá? Na questão 6, traz assim, é uma questão mais voltada para o caráter, né, histórico, né, também, né, para o contexto histórico que o poema foi produzido. Né? Então, diz, os belíssimos versos do poeta Vinícius de Moraes inspiraram-se em um dos mais trágicos acontecimentos da história do século XX. É correto afirmar a respeito desse acontecimento? Vamos direto ali na resposta. Então, a resposta certa é a letra E. Né? Que diz assim, então, é correto afirmar a respeito desse acontecimento que assinalou os últimos momentos de conflito mundial que, longe de resolver as disputas ideológicas e políticas entre os países, conduziam a um cenário internacional marcado pela polarização e pela ameaça de confronto nuclear. Então, é o que eu já havia dito para vocês, né? Então, esse acontecimento, né, esse evento, a explosão da bomba atômica sobre Hiroshima e depois sobre Nagasaki, ele vai dar fim, né, a esse conflito mundial, a Segunda Guerra Mundial. Só que depois disso, né, o mundo estará polarizado, né, entre socialismo e capitalismo, né, e aí vai haver sempre uma tensão, né, de que um desses dois lados pudesse, evidentemente, jogar uma bomba atômica ou uma bomba nuclear, né, em outro contendor, né, durante esse conflito. Então, é isso que vai mostrar aqui, na verdade, o término de um momento, mas o início de outro momento, né, também tenso na história mundial. Né? Questão 7 também diz, é correto afirmar que a composição A Rosa de Hiroshima, de Vinícius de Moraes, faz alusão a quê? Está fazendo referência a quê? Aqui, muito simples, né? Fazendo referência à bomba atômica lançada pelos norte-americanos em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, aqui nós temos uma visão, né, ampla, né, no entanto, profunda, né, a respeito dessa composição do Vinícius de Moraes, né, representante da segunda geração modernista, né, da segunda fase modernista, uma fase de consolidação, né, portanto, e que demonstra, né, claramente aí esse engajamento dos autores dessa segunda geração, né, com as questões sociais, certo? Logo mais, a gente vem também a trabalhar como que isso se deu na prosa, né, essa segunda geração na prosa, geração de 30 na prosa, portanto, em outra oportunidade.
certo? Sem mais, para o presente momento, eu agradeço a vocês e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Até mais.